minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. E ele realmente virá. Breve ele virá. E ele virá, porque ele vivo está. Nós adoramos um Deus vivo, gente. Um Deus poderoso, um Deus presente. Um Deus que se faz presente nas nossas vidas, nos nossos dias, nas nossas falhas e nas nossas imperfeições. Nos nossos dias bons e nos dias maus. Ele está presente. Falei o nome da música errado. Com eles tem que ser tudo certinho, né? Eu erro uma parte, eu repito uma parte que não era pra repetir já. Já olha assim, tia, tá errado.
segurança maior do que essa. A nossa vida guardada e escondida na presença do nosso Deus. Vamos ofertar neste momento, e as ofertas desta manhã serão levantadas para missões, né? Então, tenha aí no seu coração, se é possível falar isso, talvez seja até ainda mais generoso ao depositar essa oferta neste momento, que será dedicada a missões. Amém? Então, fique à vontade, nós vamos cantar mais essa canção e você pode trazer a sua oferta. Quem trouxe, que seja apresentado ao Senhor, não por barganha ou por alguma necessidade, mas com gratidão e generosidade no coração. Amém? Todo mal afasta
obedientes, nós queremos obedecê-lo, Senhor. E que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, quem ficar, as crianças. A Esther pede para que as crianças não desçam, mas venham lá em cima. Vamos receber uma oração poderosa. Prontinho, tá, gente? Esther, dá pra ela. Pai querido, nós queremos agradecer, Senhor, em especial pela vida das nossas crianças. Obrigado, Senhor. Obrigado porque elas, ó Pai, carregam o teu coração. Senhor Deus, a tua palavra diz que da boca delas saiu perfeito louvor. E Pai, nós agradecemos pelo realizar que o Senhor já tem feito na vida de cada uma delas. Pai, nós pedimos agora, Senhor Deus, a tua ministração. Senhor Deus, através dos nossos irmãos, Senhor Deus, que estão ali, Senhor Deus, como canal do Senhor, para ser a voz do Senhor. Então, que o Senhor esteja levando eles ali, Senhor Deus, para o lugar onde o Senhor deseja, que é o lugar do coração, da intimidade, do relacionamento, Senhor Deus, da revelação que transforma, que cura, que ensina, que fortalece, e nós já profetizamos, Senhor Deus. Ó Pai, que essas crianças já são, Senhor Deus, homens e mulheres do Senhor. Senhor Deus, cheio da tua unção, cheio da tua autoridade, Pai. E muito obrigado pela fome e sede da tua presença que essas crianças têm do Senhor. Essa é a minha oração agradecida, em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Já estou me sentindo em casa. Pastor já deu a liberdade de me apresentar. Muito bom. Quem esteve aqui ontem à noite? Uma boa parte. Que bom. Que bom que vocês estão aqui novamente. E muito bom. Mais uma vez a gente poder compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor. Hoje nós vamos trabalhar sobre a importância de uma rede de proteção, mas eu vou trabalhar também com a questão dos direitos da família, né, da importância de gente ter conhecimento. A Bíblia fala que por falta de conhecimento o meu povo perece. E eu tenho entendido que esse conhecimento não é só o conhecimento da palavra do Senhor, mas a gente precisa ter um conhecimento de todas as áreas de influência, porque todas as áreas de influência pertencem ao nosso Senhor. Amém? A igreja, por muito tempo, acho que errou em relação a isso, né? De achar que a espiritualidade, que o espiritual só cabia na esfera chamada igreja, né? Mas não, nós sabemos, hoje nós temos o entendimento que o governo, a gente precisa trabalhar com a área do governo como algo espiritual, a educação como algo espiritual, a mídia como algo espiritual, e todas as áreas de influência, porque as áreas de influência, elas foram criadas junto com o Jardim do Éden. Quando Deus criou o homem e a mulher, Deus criou todas as áreas de influência. Você crê nisso? Ali o entendimento de governo, ali teve entendimento de educação, ali teve entendimento de arte, enfim, tudo foi criado por Deus. Então a gente precisa trabalhar em todas as áreas de influência com esse olhar, né, com a espiritualidade. Então, meu povo perece por falta de conhecimento em todas as áreas. Em todas as áreas. A gente precisa ter, a gente é inserido numa nação, Deus nos escolheu para a gente ser brasileiros. Nós nascemos no nosso país amado, Brasil, né? Crescemos nessa nação e precisamos aprender a ter amor pela nossa nação, mas também a entender, né? E estar inserido em todas
as esferas. Vamos orar? Pai, obrigado por essa manhã e o privilégio que a gente tem, Senhor Deus, de sairmos da nossa casa e vir até aqui a tua casa. E sabemos que a tua casa, no sentido de estrutura, porque a tua casa já está em nós. Obrigado, porque nós somos chamados templo do Espírito Santo. Mas aqui, Senhor Deus, é um lugar tão especial, onde nós temos a comunhão, Senhor Deus, a comunhão uns com os outros, mas também de compartilhar a palavra, Senhor Deus. E eu oro para que o Senhor esteja falando aos nossos corações. O Senhor já ministrou meu coração. Senhor Deus, tem ministrado a respeito, Senhor, da rede de proteção, e eu oro para que o Senhor ajude, facilite, Senhor Deus, para que meus irmãos possam também ter a mesma compreensão e até mais, que o Senhor traga outras revelações para os meus irmãos, Pai, porque é o Senhor quem fala. Então eu oro assim, crendo que o poder está na tua palavra e na tua voz, em nome de Jesus, amém. Abra lá em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 5 ao versículo 8. Eu quero começar com esse texto. É um texto que fala aqui de Moisés encorajando o povo de Israel a obedecer às leis. Eu quero começar trabalhando um pouquinho sobre as leis. Nós vamos ter um tempinho aqui de questão técnica, né? Vamos dizer assim. Eu não sou formada em direito, mas nos últimos anos aí, de uns 5 anos para cá, eu tive que mergulhar em muito dessa área, de conhecer as leis para a gente poder caminhar com criança, com adolescente, com as famílias, na área da educação, né? E a gente precisa mergulhar nessa parte também. Hoje eu faço parte de uma rede de proteção e um dos mentores aí, que eu louvo a Deus, sou muito grato, é o Dr. Guilherme Shelby, não sei se vocês já viram falar, e que ele foi a inspiração para eu estar também estudando e caminhando até com ele nessa temática aí de conhecimento das leis. Então aqui, Deuteronômio 4, versículo 5 ao versículo 8 diz assim: Vejam, agora eu lhes ensino esses decretos e estatutos, conforme me ordenou o Senhor, meu Deus, para que vocês os cumpram na terra em que estão prestes a entrar para tomar posse dela. Obedeçam-lhe por completo, e assim, demonstrando sabedoria e inteligência às nações vizinhas. Quando elas ouvirem esses decretos, exclamarão: como é sábio e prudente o povo dessa grande nação. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo de si como o Senhor nosso Deus está próximo de nós sempre que o invocamos? E que grande nação tem decretos e estatutos tão justos quanto este conjunto de leis que hoje lhes dou? É interessante essa palavra aqui, Moisés encorajando o povo de Israel a entender a importância de ter as leis, e essas leis que podem reger uma nação, e essas leis que podem deixar a nação em destaque. Por como Moisés disse, que é realmente para chamar atenção, porque esse foi o propósito de Deus constituir Israel. Quando Deus constituiu Israel, era exatamente isso. Era para mostrar para todas as nações que Israel era um povo que obedecia a Deus, era um povo que tinha um Deus, que era o que governava. E por isso a importância das leis. Então, chegar num ponto de todas as nações falar: nossa, mas que nação é essa? Né? Que nação é essa de destaque? Que nação é essa que tem esse Deus maravilhoso? Esse é o nosso desejo como país, como nação. Você deseja isso para o Brasil? Eu desejo muito isso. Esse deve ser o nosso clamor, né? Que o Brasil venha a ser exemplo para outras nações, né? Que o Brasil venha a ser um país que as outras nações possam olhar para o Brasil e falar: mas que nação é essa que segue um Deus? Que Deus é esse dessa nação? Porque é uma nação que tem leis e leis justas, leis que realmente vêm do coração de Deus. E a gente pode já iniciar falando um pouco sobre os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foram dados por Deus, né, para Moisés. E é interessante que quando a gente começa a estudar um pouco sobre a história das nações
E a gente se encanta em saber que todas, sem exceção, todas as nações se inspiraram nos 10 mandamentos para colocar as suas leis. Olha que coisa mais interessante. Todas as nações. Os 10 mandamentos que Deus traz para o povo de Israel são os 10 mandamentos que, a partir dos 10 mandamentos, que as nações foram inspiradas para colocar suas leis. Claro que hoje nós estamos vendo cada vez mais, por causa da maldade, desobediência, rebeldia, cada vez mais o homem está tirando as leis de Deus. Sim ou não? Estão tirando, na verdade, Deus em todas as áreas de influência. Estão tirando Deus da educação, estão tirando Deus da mídia, estão tirando Deus da arte, estão tirando Deus da política, estão tirando Deus nessas áreas. E não é diferente das leis. Estão tirando aquilo que é de Deus das leis. Mas os 10 mandamentos, na verdade, veio da parte de Deus e aqui trouxe inspiração para todas as nações. Mas vou falar um pouquinho aqui sobre o Brasil, sobre o nosso contexto. Fui pesquisar. Existe mais ou menos a pesquisa, né? Mais de 34 mil leis. É muita lei, né, gente? De 10 mandamentos, quantas leis Deus deu? 10. E agora teve que transformar mais de 34 mil leis. O que faz de 10 mandamentos chegar a mais de 34 mil leis? Pensa aí comigo. A gente pode conversar, pastor, aqui também? Os irmãos podem falar? Pode responder? Porque eu gosto mais de nessa interação. Porque, na verdade, gente, a gente está aprendendo junto com Deus, né? Eu estou aqui, eu estou falando, mas Deus está também ministrando e aprendendo. Mas o que vocês acham que faz? O que levou de 10 mandamentos que Deus nos deu, hoje se transformado em 34 mil mandamentos? E olha que Jesus, quando veio, ele fez algo extraordinário. De 10, ele fez em quantas? 2. E essas 2 é difícil ainda do povo seguir. Já parou para pensar? Mas agora 34 mil. Se 10 é difícil obedecer, que dirá 34 mil leis? Por quê? Eu chego à conclusão que cada vez mais vai aumentando as leis, porque cada vez mais o homem está deixando os 10 mandamentos. Porque quando o homem deixa os 10 mandamentos, tem que ficar inventando, criando. Por exemplo, o que faz hoje nosso país ter lei a respeito do idoso? Que tem lei agora para respeitar idoso. Por quê? Pela falta de respeito. Está na Bíblia alguma coisa a respeito sobre os idosos? Sim ou não? Sim, está falando. Mas teve que criar uma lei agora para respeitar, meio que obrigado as pessoas a respeitar os idosos. Percebe? As leis, elas vão aumentando cada vez mais, a necessidade de aumentar leis, porque cada vez mais, menos obediência às leis de Deus. Mas nós também temos, nós também temos 181 mil normas legais. É muita norma, gente. Já parou para pensar? 181 mil normas. Mas a Bíblia, ela é a fonte. É a fonte do direito. A Bíblia é a nossa fonte, é a regra de fé e prática. E eu quero começar aqui, tem um slide, a primeira slide. Eu quero começar aqui falando sobre a Constituição. Nós vamos falar um pouquinho sobre os direitos e deveres da família, e eu quero começar falando sobre os direitos e deveres da família na lei dos homens, na lei brasileira. A gente precisa ter conhecimento desses direitos que nós temos. Por que a família está perdendo o campo? Por que a família está perdendo espaço nas áreas de influência? Porque não tem conhecimento. A Bíblia fala, por falta de conhecimento, meu povo perece.
As famílias estão perdendo o seu espaço porque não têm conhecimento das leis que o protege, das leis que nosso Brasil, que nosso país tem, que é baseado na palavra. Gente, é algo extraordinário. E tem leis que hoje simplesmente você olha e fala, não, essa lei não tem nada a ver com a palavra. Temos sim, nós temos bastante, mas nós temos leis que é totalmente tirado da palavra, que não está fugindo daquilo que Deus deixou na palavra. E essas leis a gente precisa ter conhecimento. As leis dos homens, a nossa lei brasileira, que protege a minha família e a sua família. E a primeira aqui é a Constituição brasileira. No artigo 226, ele diz assim: a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. E no artigo 229, que diz que, olha isso, presta atenção, os pais têm o dever de assistir, criar, educar. Isso que está entre parênteses não está na lei. Eu coloquei ali para a gente ter um entendimento do que esses verbos na nossa lei está querendo dizer para nós. Mas a nossa lei fala que os pais têm o dever de assistir. O que é assistir? Assistir ali, estar presente. A Bíblia fala a respeito disso? Sim ou não? O que é estar presente? Porque ele já começa dizendo, é dever dos pais. Primeiro ponto, que para um pai, ele cumprir com esse dever, e não só com esse, com outros deveres, diante da lei dos homens e da lei de Deus, ele tem que ter um entendimento e essa verdade, que os filhos que nós temos, os nossos filhos, não pertencem a nós. Nós não somos, eles não são propriedade nossa. Os nossos filhos pertencem a quem, gente? A Deus. Assim como eu e você pertencemos a Deus. Quando nós nascemos numa família, Deus nos deu os nossos pais para cuidar de nós, para educar, mas nós viemos do nosso Deus. Se nós não tivermos, se um pai e uma mãe não tiver esse entendimento de que o filho que Deus deu não é dele, mas é confiado a ele, nós vamos ter esse senso de responsabilidade que nós falamos ontem. Estão comigo? Então, para um pai cumprir dever, um pai que cumpre o dever, é porque ele tem consciência dessa verdade. Porque nós vamos prestar contas diante de Deus em relação ao que nós estamos fazendo com os nossos filhos. Porque a palavra de Deus fala que os filhos são o quê? Herança. Herança é algo muito sério. Herança é precioso. Herança é importante. Herança, pensa bem, herança é algo que quando fala assim, nossa, o fulano de tal deixou uma herança maravilhosa para o tal filho, para o filho tal. Enfim, é algo que todo mundo vê, é importante. Ninguém abre mão de herança. Você já viu alguém abrir? Bom, tem pessoas que abrem mão de herança, mas é muito difícil, né? Vamos falar. Você tem uma herança poderosa, seu pai deixa uma herança maravilhosa, grandiosa, é muito difícil alguém abrir mão dessa herança. Mas muitos pais estão abrindo mão dessa grande herança. Estão abrindo mão dos seus filhos. Percebe? Então, nós temos que ter esse entendimento primeiro. E aqui, quando fala assistir, estar presente. Estar presente onde? Estar presente na hora do almoço. Estar presente nas refeições. Estar presente na escola. Estar presente na hora do lazer. Quando eu falo estar presente, não necessariamente fisicamente, mas estar presente emocionalmente falando. Estar presente também espiritualmente falando. Amém? Estão comigo? Esse estar presente é saber com quem que o filho anda. Com quem ele fala. É muito triste. A gente vê, por exemplo, na área da educação, eu vou sempre estar tocando nesse exemplo, que é a área que eu atuo também. Mas é muito triste, eu estava falando ontem para algumas irmãs,
triste, eu estou num contexto de escola cristã. A gente trabalha com cristãos. E quando chega na reunião de pais, numa escola que aí tem 300 e poucos alunos, reunião de pais de adolescente e ensino médio é uma vergonha. Se aparece 20 pais é muito. Para uma reunião de pais na escola. E eu estou falando do contexto cristão. O estar presente é nisso também. É reunião de pais numa escola que a gente não vê pai e mãe na escola. E aí, estar presente é nas festas que tem em escola, que muitas vezes a gente já presenciou filhos chorando porque no dia das mães a mãe não apareceu. No dia dos pais o pai não apareceu. Que não abre mão daquilo que talvez é conforto para estar presente num momento muito importante da vida do filho. Quer ver uma outra coisa que acontece muito? Que os pais precisam entender, Deus já chama as nossas crianças, elas são o futuro, mas elas são presente. Essa mentalidade essa fala, as crianças é o futuro. Quando você só entende que a criança é futuro, você vai largar o presente dessa criança. Eu preciso estar presente e viver que a criança está no presente. E Deus já está chamando nossas crianças no presente, para servir, para amar. E é muito triste a gente ver pais que não reconhecem o chamado dos seus filhos agora, em tempo presente. E quando eu falo que não reconhece, porque não valoriza nem o espaço que a criança, que o seu filho está. Vou dar um exemplo. Ministério de King's Kids, que a gente trabalha também. É um ministério que é de família. Primeiro que não é um ministério específico de criança e adolescente. É um ministério que cabe vó, cabe pai, cabe mãe, cabe tio, cabe a família inteira. Não específico que é de criança e adolescente, porque qualquer um pode participar e é muito bem-vindo. Mas é muito triste uma criança que não vem numa reunião no Ministério de King's Kids ou numa escola dominical, ou seja, qualquer ministério que envolva as crianças, ela não vem porque ela depende de um pai, de uma mãe para levar e para buscar. Percebe? Mas o pai está com preguiça, o pai está cansado, a mãe não está afim. Não vamos, filho. Chegam atrasados. Qual é a mensagem que você passa para o seu filho? Qual é a mensagem que você está passando para o seu filho quando você deixa de levar ele no lugar que ele foi chamado para estar? E ele tem prazer. Gente, se tem uma coisa maravilhosa no coração das crianças é sede e fome da palavra de Deus. Eles têm sede e fome da presença de Deus. Eles podem dar o trabalho que for, mas a criança tem sede e fome da presença de Deus. Não perca essa oportunidade, porque na hora que eles entrarem na outra fase, na fase da adolescência, esse primeiro interesse vai se perder e eles vão para um outro interesse, que são os amigos, a aceitação do grupo. E se você não fizer um bom trabalho nessa fase, você pode correr o risco de perder o seu filho lá adiante. Porque é nessa fase que eles têm sede e fome da presença de Deus. E nós temos que entender que Deus já está chamando os nossos filhos, nossas crianças para servir. Então, quando eu não estou presente nem na vida deles, no ministério e no chamado deles, eu não estou cumprindo com o meu dever como pai. Mas outro verbo que está falando aqui é criar. A nossa lei fala que é dever dos pais criar. E o que é criar? É o significado de criar aqui, que foi colocado, é formar, gerar. Formar o quê? Formar alguém para ser um filho de Deus, formar alguém para ser um cidadão do bem, formar alguém para ter um ministério, formar alguém para ser um bom profissional, é formar alguém para algo. E não é só para ter, mas para ser. E hoje nós estamos vendo que os pais estão muito mais preocupados em formar os filhos para ter e não para ser.
A preocupação de formar o filho para ganhar muito dinheiro, para ser bem sucedido, para ter uma boa casa, para ter carro, para poder viajar, para ter um mundo às suas mãos. Nada contra. Aliás, Deus não é contra nada dessas coisas. O que Deus nos alerta é a gente não priorizar isso. Porque o ser é muito mais importante. Porque não adianta nada a gente formar as nossas crianças a serem adultos bem-sucedidos e eles não terem caráter. E eles não terem o caráter de Cristo. Tudo perdido. É tudo em vão. Então, formar, gerar no sentido, o que você, como pai, o que você está gerando na vida do seu filho? Nós, como cristãos, a gente precisa gerar na vida dos nossos filhos fome e sede da presença de Deus. Amém? Eu preciso gerar nos nossos filhos o prazer que eles têm de estar na casa de Deus. Mas os nossos filhos, as nossas crianças, só vão ter prazer de vir na casa de Deus se eles verem os seus pais com prazer de vir na casa de Deus. Mas quantos pais não têm mais prazer de estar na casa de Deus? Né? Que não, cada vez mais distante da comunhão, desse tempo precioso. E o educar é dever dos pais. E o que é educar? Dar ensino e instruir. Dar ensino e instrução é dever de pai e mãe. Não é dever de pastor, não é dever de professora, não é dever de ninguém da mídia, não é dever de babá, não é dever nem de vô e vó. Que nós estamos vendo hoje os pais transferindo seus filhos para os avós criar. Eu fico com dó de vô e vó. Eu não sou ainda vó, desejo ser. Mas eu tenho lembranças muito boas dos meus avós. E se tem uma coisa que vô e vó sabe fazer, é estragar os filhos nossos. E eles são bons nisso e eles são chamados para isso. E é para isso mesmo. Porque os netos adoram ir na casa do vô e da avó porque eles estragam. E é gostoso, né? Esse estrago, quando eu falo, não é um estrago ruim. É um estrago gostoso. É aquilo que a mamãe pega no pé e não deixa, vai na casa do vovô. Não, o vovô deixa. Né? A mãe pega no pé ali que não é para deixar. Aí chega para a vovó. Não, a vovó deixa só hoje, um pouquinho, tá bom? Ai, que delícia esse estrago. O vô e a avó é para isso. É para mimar. É para mimar, é para trazer um alívio, para tirar o estresse, né, dos netos. É para fazer o que o pai e a mãe não faz no dia a dia. É isso. Agora, põe teu filho para o vô e a avó criar. Quem perde é o vô e a avó. Porque eles perdem de ser o vô e a avó. E eles passam a fazer um papel que eles não foram chamados. Aí eu posso dizer que eles vão estragar. E não vão estragar não é porque eles são maldosos. Não é intencional. É porque eles não foram chamados para ser pai do neto. Percebe? Educar é dever de pai e mãe. Ensinar é dever de pai e mãe. Instruir é dever de pai e mãe. Eu vou dar um exemplo bem claro. Campanha de Kings Kids, acampamento, que eu sou envolvida em tudo isso. E nas escolas também, onde tem criança, onde tem menino e menina. Que triste é a gente ter que ensinar hoje as meninas serem meninas no tempo de menstruação. Que triste é um professor, uma professora, orientadora de escola, na campanha de Kings a gente ter que parar um tempo e separar menino e menina, talvez até já aconteceu em campanha que a gente sentiu que precisava ter isso, separamos menino e menina para ensinar as meninas a se comportarem quando elas estão em fase de menstruação, porque elas não sabem como lidar.
Como é triste um professor, como é triste alguém do acampamento, mesmo da igreja, ter que ensinar as crianças a comerem na mesa. Porque não sabe comer na mesa. Porque não tem aqueles bons modos que lá atrás os nossos avós e bisavós ensinavam. Sim ou não? Segura o garfo direito. Senta direito na cadeira. Não é assim? Arruma essa postura. Não fica falando com a boca cheia. Isso é instrução. Isso é ensino. Isso é dever de quem? Do pai e da mãe. Mas o pai e a mãe não estão presentes. Eles estão soltos. Fazem o que querem. E aí eles chegam nas escolas nessa situação. E quem acaba ensinando? Professor, orientador. Joga lixo no lixo. A gente tem que ensinar na escola, porque não aprende em casa. Esse é o dever do pai, da mãe, dos pais, formar e gerar, educar os filhos menores. Então, a família, gente, ela, diante da lei, tem o dever de educar e orientar crianças e adolescentes com prioridade sobre qualquer outra instituição. A família tem prioridade, mais do que igreja, mais do que educação. É a família nessa área. Próximo, ainda não. O poder familiar, pode passar. O próximo, o poder familiar, ele é um conjunto de direitos e obrigações dos pais em relação à pessoa e aos bens dos filhos. Vamos ver agora no Código Civil. Olha o que o Código Civil, artigo 1654, fala. Compete a ambos os pais, qualquer que seja a situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar que consiste em quanto aos filhos. Olha o dever no Código Civil aqui em relação aos filhos. Qual é o papel dos pais? Primeiro, dirigir-lhe a criação e a educação, representar judicialmente, extrajudicialmente até os 16 anos nos atos da vida civil, assistir após essa idade nos atos em que forem partes suprindo o consentimento, reclamá-los de quem ilegalmente os detenha e exigir que lhes preste obediência a respeito dos serviços próprios de sua idade e condição. Isso aqui, gente, é muito sério. E nós não estamos vendo cada vez mais os pais que não conhecem, primeiro, as leis e muito menos não cumprem com seus deveres. Olha o último. Exigir que lhe preste obediência. Exigir que os filhos prestem respeito. Exigir que os filhos prestem respeito aos serviços próprios de sua idade e condição. Mas hoje nós estamos vendo crianças de 2, 3 anos que estão mandando num pai e numa mãe. As crianças menores estão fazendo o que eles querem e o pai e a mãe estão obedecendo uma criança de 3, 4, 5 anos. De 1 ano, né? E eu vou dizer uma coisa. Essa geraçãozinha aqui, de 0 a 10 anos, eles têm potencial muito maior do que nós todos de geração aqui. Eles não estão errados. Por isso que é um assunto que eu gosto muito de falar, porque a gente tem que entender que as gerações são todas de Deus. Deus é o Deus da geração. Você crê nisso? Porque é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Quando Deus ele traz essa revelação da sua identidade, ele está querendo dizer, eu sou o Deus da geração de Abraão, de Isaac, Jacó e de todas as gerações. E se você olhar na palavra, você vai ver uma ordem que Deus dá, que é para a gente colocar de geração a geração. Ou seja, anunciar quem é esse Deus maravilhoso de geração. Então, a minha geração tem as características da minha geração e essa minha geração tem o DNA de Deus. É uma geração abençoada. Assim como o Baby Boomers também é uma geração abençoada. A geração Y é uma geração abençoada. A Z, a Alfa e a geração que já nasceu agora na pandemia. Que ainda estão estudando aí, já até com os nomes. Todas as gerações são abençoadas, todas. E não existe geração melhor e pior. Nós estamos vivendo também outra discussão aqui
Isso aí já é um tema que dá para a gente gastar. Os mais velhos olhar para os mais novos e falar, eu cheguei já nisso, tá, gente? Eu já cheguei nisso, no meu tempo, na minha época. Quem já começou a usar esse vocabulário? No meu tempo, na minha época, não era assim, era assado, né? E aí a gente começa a comparar e a gente começa a ter um entendimento que a minha geração é melhor. E os mais novos olham para os mais velhos e falam, nossa, que caretice, Deus me livre, que eles já falam isso. Deus me livre de ter nascido na geração do meu avô, da minha avó, do meu pai, da minha mãe. Que coisa mais chata. Não tinha isso, não tinha aquilo. Eles começam a olhar até com repulsa. E a gente começa a entrar numa dessa de que uma geração é melhor que a outra. Não existe geração melhor e nem pior. Nós temos que acabar com isso, porque as gerações são todas de Deus. O problema não são as diferenças das gerações. O problema é como a gente lida com as diferenças. Essa geração pequenininha, eles são inteligentes. Eles são independentes. Eles já nascem, gente, eles já saem da barriga da mãe com o dedinho pronto para lidar com o tablet. Os bebês nascem com os olhos ali arregalados, enquanto os bebês lá dos anos, demorava-se uma semana para abrir o olhinho. Não é assim? Era assim. Os bebês hoje com 4, 5 meses, gente, já estão firmes. Está errado? Não. Nós que não estamos sabendo lidar. Eles são inteligentes, então vamos aproveitar a inteligência e vamos canalizar para aquilo que é correto. Agora, eles são inteligentes, eles são autônomos, eles são espertos, eles têm iniciativa, então o pai e a mãe de 40 anos está deixando um filhinho de 1 ano e 2 anos dominar a casa. Porque eles são inteligentes. Cabe isso aonde? Aonde está isso na Bíblia? Aonde está na Bíblia que Deus fala que é para as crianças dominar o pai e a mãe? Aqui na lei fala que há aqui, dever dos pais, exigir obediência. O filho tem que crescer sabendo que ele tem que ter obediência. Amém? Gente, algo muito interessante. Há uma diferença de obediência e honra. Se você não ensinar, se a gente não ensinar essa palavra obediência na fase da infância, quando eles começarem a chegar na adolescência, essa obediência vai transformar em honra. Se você não ensinar os primeiros anos iniciais, né, a criança a entender o que é obediência, dificilmente ele, quando se tornar mais velho, um jovem e adulto, ele vai honrar. Obediência se transforma em honra. Porque obediência, para a gente aprender obediência, a gente fez coisas obrigado de pai e mãe. Sim ou não? Ninguém aprende a obedecer. Você obedece se você quiser. Não, eu aprendi a obedecer até apanhando. Você aprendeu a obedecer apanhando? Você não faz, você apanha. Eu aprendi a obediência assim. Mas hoje a gente olha, hoje a gente vê os pais e hoje a gente honra. Porque não precisamos mais de disciplina para obedecer. Não precisamos mais de repreensão. Um jovem não precisa apanhar. Um jovem não precisa ser ali um pai e ficar na dureza em cima do jovem, porque ele aprendeu a honrar o pai e a mãe, porque lá, enquanto infância, ele aprendeu a obedecer. E Deus, quando nos ensina a obedecer, e a gente entende essa obediência, nós vamos honrar a Deus o resto da nossa vida. Amém? A família, ela tem direito garantido pela Constituição de estabelecer valores morais e religiosos na formação dos filhos menores. Respeitar famílias de todas as religiões. Essa aqui é uma lei muito importante. A gente precisa entender, gente, que a família, ela tem a sua cultura. Cada família tem a sua cultura. Cada família tem os seus valores e nós precisamos respeitar. Mesmo que eu não concorde com a família do fulano, eu preciso respeitar. A família é muçulmana, a família é espírita, a família é católica, a família é de várias religiões. Eu, como família evangélica, eu preciso respeitar essas
as famílias. Isso está na lei. Amém? E não é na lei dos homens somente, não. Isso também está na lei de Deus. Respeitar. Jesus respeitava? Sim ou não? Sim. Jesus respeitava. Então aqui, a gente precisa entender que as famílias, elas têm a sua cultura. Cada família escolhe o seu caminho conforme estabelece a Convenção Americana dos Direitos Humanos. Vamos ver, próximo slide aqui. Na Convenção Americana. No quarto slide, isso, Convenção. Essa aí. Olha o que a Convenção Americana fala. Gente, isso aqui é leis é regida aqui o nosso país. Olha o que essa lei fala. Os pais têm direito a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja em acordo com as suas próprias convicções. De quem que é essa autoridade? É da educação? É da mídia? É da família. Olha que a lei fala. Tem direito que os seus filhos recebam a educação religiosa da família e não da escola. E o que nós estamos vendo hoje? Nós estamos vendo a educação cada vez mais entrando com religião. Sim ou não? Nós estamos vendo cada vez mais o Estado tentando impor uma religião que muitas vezes não é a religião da família. O que a lei fala? Isso é a lei. Eu tenho que ter essa lei comigo. E eu vou brigar em relação a isso. Porque esse é o dever da família. Agora, se um pai e uma mãe não entende isso e não entende que é dever dele, se ele quer que o filho seja evangélico, entenda que ali, naquela igreja, nesse contexto que eu estou, é importante para o meu filho e é o que eu quero para o meu filho, então esse pai e essa mãe têm o dever, mas muito mais que o dever, responsabilidade até diante de Deus, de como instruir essa criança para esse contexto. Faz sentido? Se é dever, então eu tenho que fazer de tudo. É aí que eu volto a falar. Eu quero que o meu filho tenha prazer de vir na igreja, mas se o pai e a mãe não têm prazer, como é que ele vai ter prazer? Se na área religiosa, cabe à família. Porque se o pai e a mãe não cumprir com esse dever, alguém vai cumprir com esse dever na vida do seu filho. Com certeza. Alguém vai. Um amigo vai. A escola vai. A mídia vai. Porque se o pai e a mãe não cumprir o dever, alguém vai tomar esse lugar. Próximo slide. Olha só. Essa da convenção, olha o que pode trazer aqui. Essa norma determina que qualquer pessoa, professor, membro da família ou vizinho que deseja tratar sobre temas morais ou religiosos envolvendo crianças e adolescentes deve se submeter ao que os pais dessas crianças e adolescentes estabelecem como critérios morais religiosos. Percebe a seriedade? Percebe como nós temos poder? Como os pais têm esse poder? De colocar os valores morais e religiosos? Aqui está falando que mesmo um professor, mesmo um membro da família ou um vizinho que deseja tratar do seu filho e trazer ali alguns valores que não seja da família dele, a lei fala o seguinte: é dever do pai, estabelece como critérios morais e religiosos. Tá vendo? Deve se submeter. Esse vizinho tem que se submeter ao que é os valores morais da família. Gente, eu dou aula de ética e cidadania num colégio confessional. Colégio confessional é outro papo. Nós temos liberdade pela lei de falar de Deus. O pai que coloca o filho nessa escola já sabe que essa escola vai falar de Deus. Se não quer, tira. Mas ali nós temos essa lei que nos permite, colégio confessional. Mas eu faço trabalho também em escola pública. E na escola pública, como eu sei, eu tenho conhecimento, eu preciso respeitar as famílias que estão lá dentro. Cada criança tem uma cultura diferente de família. E eu, no meu entendimento, se isso está na lei de Deus, que eu preciso respeitar,
né? Eu preciso respeitar também a religião de cada criança. Mas eu, mesmo respeitando, eu tenho também essa liberdade, né? De apresentar, de desenvolver na escola aquilo que é de importante. Então, como que eu posso, por exemplo, falar de Deus numa escola pública, sendo que eu preciso respeitar todas as religiões? Eu jamais vou poder entrar numa escola e falar da minha religião. Porque quando eu começo a falar da minha religião evangélica, eu estou falando aqui religião, tá? Igreja evangélica, eu estou talvez desrespeitando quem? Os pais, a família. Então, como que eu posso falar de Deus sem desrespeitar a família? Eu posso falar aquilo que é em comum. Nós temos algo em comum? Será que existe algo em comum nas famílias hoje no nosso Brasil? Sim ou não? Sim. Você sabe o que é algo em comum? O amor de Deus. O amor de Deus. Porque você pode falar com todas as pessoas de qualquer religião. Eles têm um respeito com Deus, sim ou não? Mas também nós temos algo em comum. O quê? O respeito pela pessoa que é. Então eu posso ir lá trabalhar sobre bullying. Eu posso ir lá fazer um trabalho sobre prevenção às drogas. Eu posso lá fazer um trabalho sobre combate ao abuso, dando orientação às crianças sobre o abuso. Sim ou não? Eu estou falando de Deus nisso? Eu estou. Porque todas essas falas estão onde? Na Bíblia. Percebe? Mas eu não estou desrespeitando. Então os pais precisam estar atentos com isso. Quem são as pessoas que estão instruindo seus filhos? Como eles estão instruindo? Porque valores religiosos e morais cabem aos pais e mais ninguém. E se você não sabe disso, as pessoas outras, se você não tem esse dever de fazer, se você não está fazendo bem com seu filho, alguém vai fazer no seu lugar. E talvez bem diferente do que você faria. Próximo. Poder familiar. Deveres da família. Pode passar. Os filhos menores não são objetos e nem propriedade da família, que eu já falei. E agora, aqui está uma letra bem miudinha, mas eu vou falar aqui. A lei estabelece algumas obrigações aos pais. Sendo terminantemente proibido. Agora eu vou falar daquilo que é proibido, que está na lei nossa. Isso aqui está tudo na lei. Praticar ou permitir violência física, sexual, psicológica contra filhos. Olha que absurdo. Isso aqui é proibido. Mas hoje 86% de abuso sexual acontece em ambiente familiar. Eu trabalho com essa temática e os abusos acontecem dentro da família, das pessoas que poderiam proteger, que deveriam proteger. Tem coisa errada, sim ou não? Tem coisa errada. Cadê o dever desse pai? Já foi. Cadê o dever da mãe? Já era. E quando falamos em ambiente familiar, tome cuidado. Quando falamos em ambiente familiar, não significa só o pai, a mãe, o tio, o sogro, a sogra, vovó, primo. Não é somente ambiente familiar de sangue, mas um vizinho, um filho, o amigo do pai, o amigo da mãe, o amigo do filho mais velho, sabe, pessoas, vizinhos, o irmão da igreja, o pastor, o padre, seja quem for, alguém que você deu liberdade e confiança já é ambiente familiar. Sabe aquela expressão assim, ele não é nada da família, mas a gente considera da família? Você tem bastante pessoas assim? Eu tenho. Você tem? E glória a Deus por isso, não é problema. Não é problema. Ambiente familiar é isso. Quando você dá liberdade e confiança na sua casa, a partir do momento que você dá liberdade e confiança, essa pessoa já se tornou um ambiente familiar. Mas é num ambiente familiar que está acontecendo os abusos. E quando eu falo abuso, não é só contato físico. Sem contato físico, já estão abusando. Principalmente na rede social. Por isso que ontem eu fui muito firme no TikTok. Porque são nesses lugares que estão acontecendo abusos com os nossos filhos, com as nossas crianças, e os pais não estão sabendo, não estão percebendo. Que a partir do momento que é colocado um vídeo pornográfico, ele já foi abusado. Crianças com 3, 4 anos que estão vendo e assistindo
algo pornográfico, coisas que não é da idade, essa criança já está sendo abusada aqui. Vocês não têm ideia do estrago que faz. Então aqui é proibido violência. Segundo, submeter crianças ou adolescentes a humilhação e constrangimento. Cuidado com a maneira como você trabalha com sua criança, com seu adolescente. Gente, as gerações mudaram as características. Se a gente vê história de vô e bisavô, gente que faz muita pesquisa com geração, e a gente vê como que lá atrás as crianças eram humilhadas. Passavam constrangimento, passavam vergonha diante das pessoas. E essa lei veio, e isso aqui é de Deus. Porque jamais Deus quer que alguém seja humilhado ou exposto. Vocês acham que Deus faz isso com a gente? Deus não faz isso conosco. Deus que é Deus não faz isso conosco. Ele, quando Ele nos quebranta e a gente nos humilha, a gente se humilha para não ficar passando vergonha. Se a partir do momento que a gente passa vergonha, que é constrangido, que é massacrado, isso não vem de Deus. Até o tipo de correção que Deus faz conosco, Deus faz uma correção com amor, amém? Com compaixão, com coração. Isso é proibido. Terceiro, deixar de prover subsistência de filho menor sem justa causa. Abandonar filho incapaz. Quantas crianças que têm aí um limite, né, que é limitado, com deficiência, e que é simplesmente abandonado. E quando fala abandonado, não é abandonado de colocar para fora de casa. Dentro de casa está sendo abandonado, por falta de assistência. E eu não estou falando isso para o povo de fora, não. Nós estamos vendo isso dentro das nossas igrejas. Entregar o filho incapaz para a pessoa cuja companhia coloca o menor em perigo moral ou material. Por isso que o pai tem que saber quem circula em volta dos filhos. Quem são as pessoas que estão à sua volta. Graças a Deus que agora foi aprovado, né? Agora veio, primeiro era para o ambiente público, mas agora está vindo. Inclusive na igreja do meu filho já tem isso há muito tempo. Todas as pessoas que trabalham com as crianças, a igreja do meu filho pede ficha criminal. No começo o povo achou absurdo. Não é absurdo não. Aquela igreja está mostrando para todo mundo, aqui é uma igreja que protege criança e adolescente. E agora, graças a Deus, foi aprovado. Então, as escolas, todos os lugares onde tem ambiente de criança e adolescente, precisa pedir ficha criminal. Peraí, para quem que eu estou entregando o meu filho precioso? Quem é o motorista dessa van? Quem é o motorista desse transporte? Que leva meu filho todo dia? Percebe, gente? Quem são os funcionários que estão entrando na escola aqui para fazer algum serviço extra? Preciso saber. Eu preciso saber quem que é o que arruma, quem que é o eletricista, que fica circulando na escola, que fica circulando em algum ambiente. Eu preciso ter. Não prover a instrução primária do filho em idade escolar. Gente que não está nem aí, aquilo que eu falei, não aparece nem reunião. Pais que não aparecem nem reunião escolar, não aluno que chega na escola sem material, sem o mínimo possível para poder continuar na questão da escola. E entregar ou permitir o uso de arma de fogo, munição, bebida alcoólica a criança e adolescente. Pasme. Essa aqui é a coisa mais absurda. Pais que não entendem. Olha, a gente passa por umas situações tristes. Escola confessional. Quando a gente vai fazer festa de formatura, toda vez que a gente vai organizar uma festa de formatura, qualquer outra festa, sempre tem 1, 2, 3 pais que levantam a questão e que arrumam confusão porque querem levar cerveja na festa. Viu? E mesmo que não tenha entendimento, cabe na cabeça, está na lei sobre bebida, por exemplo, alcoólica. O que entra na cabeça de um pai, por exemplo, que põe exposto, que se expõe o filho à bebida, mesmo que ele não beba, mas um ambiente, oferecer ambiente com bebida alcoólica? Percebe, gente? É algo da gente pensar. Casamentos cristãos, quantos casamentos que nós estamos vendo cristãos que estão ali regado na bebida alcoólica, aonde tem criança naquele ambiente, onde tem adolescente naqueles ambientes. Percebe? Faz sentido para você isso? A respeito do que nós temos a lei? Essas leis, gente,
do homem, que tem base aqui na palavra de Deus. E os pais que praticarem esses atos contra os filhos menores estão sujeitos pela lei, punições legais, inclusive prisão, afastamento temporário do convívio com os filhos ou até mesmo destituição do poder familiar, que é o último. A gente esgota todas as possibilidades. Eu trabalho no Conselho Municipal e a gente trabalha direto ali com o Conselho Tutelar. Então, todas as possibilidades assim, tem que ser esgotadas para chegar no ponto de destituir aquela família por conta de pais que não cumprem com os deveres com seus filhos menores. Próximo slide. Responsabilidade dos pais. Aqui está um Código Civil, artigo 932, diz assim: são também responsáveis pela reparação civil. Olha isso também. Os pais pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade em sua companhia. Segundo essa norma legal, os pais são responsáveis pelo pagamento de todos os danos materiais ou morais que seus filhos menores causarem a terceiro. A nossa lei, no ECA, fala o seguinte: as nossas crianças, elas têm lá, é muito claro, elas têm fragilidade psicológica e está bem claro ali que elas não têm condições, tem até uma palavra chave que é... Ai, fugiu aqui, dentro da lei. Mas, em outras palavras, elas diante da justiça, elas não têm capacidade para responder pelos seus atos. Tanto é que nós não chamamos adolescente de criminoso. Um adolescente que mata alguém não pode ser chamado de criminoso. Pela nossa lei, não deve ser chamado de criminoso. Ele é infrator. Porque a justiça trabalha com um adolescente diferente. E quando é criança e adolescente que comete essas infrações, quem responde são os seus pais. Os pais respondem na justiça. Agora, vamos pensar aqui comigo. Se os pais respondem na justiça, significa que o pai tem o dever e o direito sobre os seus filhos. Sim ou não? Sim. Então, quem arca, por exemplo, com o sofrimento de um filho que é dependente de droga? Quem tem que arcar? Os pais? Sim? É o pai que tem que pagar clínica para esse filho que é dependente. É o pai que está sofrendo junto com esse filho. É o pai que sofre, por exemplo, por causa do uso das drogas, quando esse filho chega num ponto de ter começa a vender, começa a roubar as próprias coisas da casa, que traz transtorno. Quem que sofre? Pai, mãe, irmã, família inteira. Não sei se você convive com alguém. Meu marido é psicólogo e ele trabalhou anos em centro terapêutico. E a gente conhece inúmeras histórias. E a maioria dos que estão no centro, estão na clínica, começaram o envolvimento com drogas com 10, 11 anos de idade. Essa faixa etária de transição que sai da infância e vai para a adolescência, 11, 12, 13 anos, é o perigo. E é aí que os pais estão abandonando, porque essa faixa etária começa a ser independente. E os pais começam a achar que eles podem andar sozinhos. Que eles são independentes, eles podem tomar decisões sozinhos. Perigoso. É aqui que as drogas entram. É aqui. E aí a gente vai ver ali a realidade dessas pessoas que convivem com filhos que estão no vício das drogas. Quem que paga a conta? É o pai e a mãe. Mas aí vem o Estado, aí vem as leis, né? Aí vem o bombardeio lá de fora, querendo o quê? Legalizar o quê? Legalizar o quê, gente? As drogas. Quem vai pagar a conta? Na lei, quem vai pagar a conta? É o Estado que vai pagar a clínica? É o Estado que vai repor todas as coisas que esse filho vai roubar, que vai tirar? A violência que vai ser praticada, porque as drogas levam à violência, levam ao crime também? É o pai que paga a conta. Aí eu pergunto, quem que paga a conta de uma filha adolescente grávida? Uma menina de 13 anos, a gente já tem meninas de 11 anos, 12 anos. Quem que paga a conta de adolescente de 13, 14 anos que aparece grávida? Quem que faz o enxoval? Quem que tem que acompanhar essa menina o tempo todo da gestação? Família, é o pai e a mãe. E aí nós vemos também de novo o bombardeio lá de fora para dentro aqui das nossas casas, né, a respeito do sexo livre. Porque quando foi feita uma campanha a respeito de abstinência sexual, foi deturpada na época.
né? Foi falado um monte de besteira. A abstinência sexual não é falado para adulto. Adulto não precisa disso. A abstinência sexual, a gente tem que trabalhar, fazer um trabalho de prevenção, com as nossas crianças e com os nossos adolescentes. Mas aí vem o quê? A erotização. E a erotização está entrando aonde? Nas escolas. Em muitas escolas. Está entrando nos livros didáticos, paradidáticos. Está entrando no Netflix. Está entrando nos desenhos. Cuidado com os desenhos. Hoje nós não podemos mais acreditar na classificação. Se um pai não assistir, o pai primeiro precisa assistir o desenho. Mas tem muitos pais que põem, selecionam, escolhe ali, vê a classificação, 3 anos, 5 anos, 10 anos, e escolhe, ok, beleza, a gente tem o controle mesmo, né? Tem o sistema de segurança. Mas ele não assistiu nenhum desenho. E aí o desenho, ele passa, a mãe passa e toda hora na sala e vê que a criança está ligada no desenho. Passa, dá uma olhadinha, é desenho, é bem infantil, esse pode. Não pode. Porque os desenhos infantis, determinados desenhos infantis estão em contínuo ideologia de gênero. Tem desenhos que estão impulsionando nossas crianças a desrespeitar os pais. Você não assiste o desenho? Então você não sabe o que serve e o que não serve. Quem tem filho pequeno precisa assistir os desenhos. Quem tem filho adolescente precisa assistir filmes, séries, junto com seus filhos. Eu não estou falando que é proibido assistir série. Eu fiz isso com meus filhos também. Quantas vezes a gente tem que discutir e a gente tem que entender qual que é a série, como que é a série, para eu também explicar. Nós não podemos tirar o nosso... Jesus falou, né? Não é tirar o do mundo. A gente precisa educar eles, ensinar a eles viver nesse mundo. Porque na hora que você não estiver mais aqui, eles aprenderam a viver, a selecionar, a ser crítico, a saber o que é bom e o que é ruim. Não é tirando, mas é você estando presente. Percebe o dever? Estar presente? De caminhar junto? Então, pega uma série, ele gosta dessa série. Mãe, eu quero assistir essa série. Aí como é que é essa série? Não sei, todo mundo está assistindo. Assista com ele. Porque se tiver alguma coisa ali que afronta os valores, você está ali para orientar, para falar. Para eles não serem engolidos lá fora. Então aqui, gente, o que eu posso dizer? É a família que paga a conta. Se é a família que paga a conta, próximo slide. Se a família possui tamanha responsabilidade legal, social, psicológica, é natural que os pais tenham o direito de decidir sobre a educação moral dos seus filhos menores. Se é o pai e a mãe que paga a conta, se o filho entra nas drogas, se é o pai e a mãe que paga a conta quando a menina fica grávida, então o pai e a mãe tem o direito de decidir o que está sendo ensinado por filho. Sim ou não? Eu não quero droga na minha casa. Eu não quero essa vida solta que lá fora estão ensinando nossas crianças. A erotização. Eu não quero erotização na matéria aqui. Eu não quero esse assunto de ideologia de gênero. Eu não quero isso. Então a lei nos dá isso. Não é a lei que está falando isso? Eu respondo, eu não quero isso. Nós precisamos nos posicionar. Não faria sentido a gente confiar, gente, a terceiros. Não faz sentido a gente confiar em escola, órgão de saúde. Vamos deixar a saúde fazer trabalho de prevenção do combate de abuso, de gravidez precoce. Não é a saúde. A saúde tem o seu papel, sim. Ela tem o seu papel. Mas o pai e a mãe não podem deixar a Secretaria da Saúde, os agentes da saúde fazer um papel que é do pai e da mãe. Como é que a gente faz um trabalho de prevenção de gravidez precoce para as nossas filhas adolescentes? Como é que a gente faz? É na palavra, é mostrando as consequências, né? O que é bom, o que não é bom em relação a isso. O que a gente pode fazer, trabalho de prevenção contra as drogas? Não é deixando para o governo, para o Estado fazer as campanhas e ficar confiando que essas campanhas que vai garantir, não. É o meu papel, é o meu dever como pai e mãe, falar sim sobre drogas com os nossos filhos. Próximo. E deveres dos pais. Aqui está escuro, mas aqui é a Bíblia. Resumindo agora, para concluir aqui, tudo que a gente falou das leis dos homens. Efésios 6,4 fala assim: pais,
Não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com disciplina e os ensinamentos cristãos. Bate com o que nós falamos das leis dos homens, sim ou não? Bateu? Tem um monte de versículos. Eu poderia aqui citar vários versículos. Mas aqui mostra o seguinte, que o bom relacionamento entre pais e filhos é fundamental para que a palavra de Deus seja incutida na mente. Se não tiver um relacionamento bom de pai e filho, a palavra de Deus não vai fazer sentido para eles. Vai ficar só na teoria. Outro detalhe que eu preciso falar da geração, a geração Z, a geração alfa, os adolescentes, essa geração de 24 anos para baixo, principalmente, eles não buscam pai e mãe perfeitos. Eles buscam pai e mãe coerentes. Quem buscava pai e mãe perfeito era a minha geração X, a B, a tradicional. Os mais velhos buscavam um pai e uma mãe perfeita. E os pais exigiam perfeição. Eles mesmos exigiam perfeição. Quem é da minha idade deve lembrar de casos assim. E pai e mãe erravam e eles ficavam mantendo firme e forte. Eles até sabiam quando eles estavam errados, mas eles disfarçavam bem e eles tinham uma dificuldade de pedir perdão. E eles o tempo todo justificando, porque eu vim dessa educação, eu vim dessa educação dessa geração, e eu, como geração X, também eu busquei ser perfeita como mãe para os meus filhos. E hoje eu vejo que isso não vale nada, porque a gente precisa ser coerente, perfeição. Nós buscamos perfeição em Deus, mas nunca seremos perfeitos aqui na terra. Uma hora eles vão decepcionar com a gente. Nós precisamos ser coerentes. O que é coerente? Eu posso errar com meu filho de 2 anos. Eu errei, eu gritei. Eu falei coisas que não deveria falar para uma criança de 2 anos. Eu vou procurar o meu filho, agachar, chegar no nível dele de 2 anos e falar: filho, papai quer pedir perdão para você porque o papai gritou demais com você. O papai falou coisas pesadas a teu respeito que não são verdades. O que você fez é errado. Continua sendo errado. Mas eu quero pedir perdão pelo jeito que eu falei com você. Você sabe, você quer ensinar perdão sobre o seu filho? Ele tem que ver primeiro um pai pedir perdão. Ele tem que ver o pai pedir perdão para a sua esposa, para a mãe, quando ele grita com a mãe, quando ele maltrata a mãe. Ele tem que ver a mãe também pedir perdão para o pai, quando pisa na bola. Percebe? Como é que a gente quer ensinar perdão se eles não vê que o pai e a mãe não se perdoam? Não existe perdão. Eles estão buscando coerência. Como é que ele quer? Como é que a gente quer que eles se tornem um cidadãos de respeito, com caráter, se ele no trânsito está vendo o pai passar em sinal vermelho? Achar ruim com a autoridade, maltratar as pessoas na rua, perder a paciência no trânsito. É coerente. E o outro versículo próximo. Deuteronômio 6, 5, 9, está ali. Outro versículo. Olha só. Portanto, ame o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a força. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes dou, dando hoje, e não deixe de ensiná-las a seus filhos. Repitam essas leis em casa, fora de casa, quando se deitarem, quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços e na testa, para não a esquecerem, e as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Irmãos, os dias são maus. Nós precisamos estar atentos em vários aspectos. O diabo está esfomeado para destruir. Ele anda como um leão, como diz a palavra, procurando alguma alma para destruir, para ser tragada. E ele está em busca dos nossos filhos. São a geração dos remanescentes. Eu tenho acreditado nisso. Eu creio que essa geração, essas novas gerações têm os nossos remanescentes. Amém? Você entende o que é remanescente? São aqueles que vão preparar o caminho do Senhor. Teu filho está sendo preparado por você para ele preparar o caminho do Senhor. Nós cantamos aqui Maranata.
Nós estamos desejando a volta de Cristo. Nós sabemos que a volta de Cristo está próxima, porque os sinais já estão gritando. Já estão gritando. Cristo está para voltar. E a Bíblia fala que vai ter uma geração que vai preparar o caminho do Senhor. E essa geração, eu tenho entendido que são os nossos filhos, as nossas crianças. Essas crianças aqui, você já imaginaram essas crianças aqui, 10 anos, 15 anos? Aonde eles vão estar? Como eles vão estar? A gente precisa lutar para que os nossos filhos não sejam destruídos pelo inimigo. Precisamos pagar um preço pela vida deles. Precisamos abrir mão, porque filho é herança, é presente de Deus. É presente de Deus. É difícil? É difícil, mas é presente. O maior presente que um homem e uma mulher pode ter, gente, é filho. E hoje a gente está vendo uma geração que está com dificuldade até de ter filho. Até porque eu entendo, nós falamos isso ontem, sobre medo. O medo. Mas esse medo vem de quem? Medo nunca vem de Deus. Medo vem do inimigo. O inimigo cada vez mais está colocando medo até nas novas gerações para não terem filhos. Enquanto isso, muitas outras, né? A gente vê o povo, por exemplo, muçulmano, que tem filhos a rodo. Já parou para pensar? E eles têm, e eles discipulam, e eles ensinam. E nós estamos com medo, cada vez mais. Filho é presente de Deus. Família é o maior projeto de Deus. Nós podemos perder tudo. Podemos perder saúde, podemos perder bens, nós podemos perder muita coisa. Mas não tem coisa pior para um ser humano que perder família. Já parou para pensar? Porque família foi o primeiro projeto de Deus. Nasceu do coração de Deus. Antes de existir a igreja, porque a igreja é composta de famílias. Antes de existir a igreja, aqui chamada igreja, vem a família. E aí, próximo slide. Aqui na Bíblia, eu só vou citar. Olha como que a palavra de Deus, gente, é tão real em relação às nossas leis, as leis aqui do Brasil. Os deveres principais, olha lá. Ensinar a palavra, treinar, prover, criar, controlar. Tudo isso está nesses versículos. E que está nas nossas leis. Mas também amar, levar para Cristo, abençoar, corrigir. Também está dentro tudo dentro das leis dos homens, o que a palavra de Deus fala. Próximo. A Bíblia também fala sobre oração pelos filhos, algo que os pais, cada vez menos os pais estão deixando de orar pelos seus filhos. Aí fica lá, faz pedido no grupo de intercessão. Ora pelo meu filho. Pastor, ora pelo meu filho. Fulano, ora pelo meu filho. Vai orar você pelo seu filho. Gente, se tem algo poderoso é a oração de um pai e de uma mãe. E tem pai e mãe que fica pedindo nada contra pedir. Mas tem muita gente que pede para os outros orar e ele mesmo não ora. Ele mesmo não jejua pelos seus filhos. Pede jejum. Os irmãos estão em jejum e vão com a lista cheia de pedido para fazer jejum pelo filho de fulano. E o pai está lá na televisão, no celular, distraído, né? Viajando na maionese. A Bíblia fala oração pelos filhos. Para quê? Seu bem-estar espiritual, pela santificação. Exemplo de Jó. Eu vou ler só esse versículo aqui. Jó, decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Ele levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Pois ele dizia, olha o que Jó fazia. Ele falava, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Ele orava pelos filhos só de pensar dos filhos estarem pecando contra Deus. E a oração pelos filhos é sempre. Próximo slide. E aqui eu termino. Como é que funciona a rede de proteção? A rede de proteção funciona como funcionou na rede de proteção de Moisés. E eu quero só citar um exemplo. Família de Arão e Joquebede. Todo mundo lembra da história que quando Moisés nasceu, o rei Faraó mandou jogar todos os meninos no rio Nilo, porque ele se sentiu ameaçado. O rei se sentiu ameaçado pelo povo de Israel que estava crescendo de uma maneira numerosa,
poderosa. Então ele pensou, meu Deus, está nascendo mais homem, está nascendo menino, esses meninos vão se transformar nos guerreiros, e é capaz de tomar meu trono, é capaz de eles dominar aqui, vou mandar matar. O que está acontecendo hoje? Por que existe esse decreto de morte hoje, em relação às crianças, desde o ventre da mãe? Um aborto, que está vindo com força aí, que não tem sentido uma coisa dessa. E ainda tem cristãos que ainda apoiam uma desgraça dessa. Uma maldição. Ele não tem ideia do qual é a maldição que Deus coloca, que joga. É uma maldição que vem no derramamento de sangue inocente. Ele não tem ideia do que é isso. E aí há um decreto de morte. Por que é um decreto de morte? Porque tem remanescentes nascendo. Amém? Tem guerreiros de Deus nascendo. E para nascer, porque é esses que vão preparar o caminho do Senhor. Por que o decreto de morte está vindo com ideologia de gênero? Para destruir a identidade das nossas crianças. Para ensinar as crianças que eles podem ser qualquer coisa. Até bicho, se quiser. Ideologia de gênero não fortalece família. Pelo contrário, é destruir família. Isso é decreto de morte. Por que existe esse decreto de morte? Por quê? É poder. É um poder do maligno. E Faraó viu isso. Faraó não queria perder esse poder. E ele manda jogar os meninos. Mas aí, a gente tem uma rede de proteção maravilhosa. E essa proteção maravilhosa que eu falo foi a mãe, a família, o pai. Porque o pai, ele vivia nessa época, não fala o nome do pai ali, na situação que ocorreu, mas o pai era vivo, e com certeza o pai estava ali de acordo, o pai estava apoiando. Então uma família foi a rede de proteção. A Joquebede fez a cesta, ela teve uma estratégia de Deus de fazer a cesta. A Miriam, sua irmã, ela foi acompanhar ali, a história conta que ela foi direcionada para ela ficar cuidando, ou seja, uma família protegendo um remanescente. Então a rede de proteção, primeiro que componente dessa rede de proteção é a família, é a sua família, é o vô, é a avó, é o tio, é a mãe, é o pai, todos envolvidos para que esse decreto de morte não entre nessa casa. Amém? Segundo, próximo slide. Aqui, o Estado, o slide do Estado. Não, acho que ela reduziu, né? É o último, volta um pouquinho antes. Então põe esse daí, ela reduziu para mim. Eu pedi para ela fazer. Próxima rede, como fala? Nessa rede de proteção, o próximo que faz parte nessa rede é o Estado. Na nossa lei fala o seguinte: é dever do Estado, aliás, é dever da família, do Estado e da sociedade garantir os direitos da criança e do adolescente. Isso inclui a proteção, a dignidade, o respeito. Porque se você olhar os direitos, tem 8 direitos ali, e é educação, saúde, dignidade, enfim. Mas está falando na nossa lei, é dever da família. Olha só o que aconteceu na família de Moisés. Agora eu vou dar um exemplo que lá na história de Moisés teve o Estado também. O Estado, porque está falando que é dever do Estado também proteger nossas crianças. E lá na história de Moisés, quem foi o Estado? Quem representou o Estado? Alguém sabe? Que está ali? A filha de Faraó. Olha que coisa mais forte isso. O pai dela que deu o decreto de morte. O próprio pai, o próprio Estado, o próprio governo, o próprio poder que, na época, que deu o decreto de morte, mas foi a filha do Faraó que ali tomando banho, ela ouviu o choro da criança e foi ela que abriu esse cesto e ela salva a vida de Moisés. Lembra da história? O Estado também faz parte, por isso que está na nossa lei, o Estado, Deus usa quem Ele quer. Amém? O Estado pode vir com decretos de morte como estão vendo. A gente está vendo aí as leis chegando lá no Senado, o STF que está mandando só bomba para nós, né? E a gente está vendo que o governo atual está vendo com esse monte de decreto. Só que Deus é Deus.
Nunca que a gente pode rebaixar Deus diante do que o STF está fazendo, diante de poder político, diante de quem quer que seja. Porque Deus usa quem Ele quer. E Deus usou a filha do próprio faraó para tirar Moisés ali e salvar Moisés. Deus pode usar Lula? Sim ou não? Deus pode usar Alexandre de Moraes? Pode. Porque Deus é Deus. Ele usa quem Ele quer. Ele usa quem Ele quer para cumprir com os propósitos dEle e para responder às nossas orações. Essa é a verdade. Nunca podemos rebaixar o nosso Deus. Nosso Deus nunca será rebaixado. Olha a história maravilhosa de Moisés. E a nossa lei fala, é dever do Estado. É dever do Estado. Mas o que o Estado está fazendo? Alguns aspectos faz bem. Por exemplo, o ECA é extraordinário. Apesar de muitos cristãos ficar metendo a boca no ECA, eu sou defensora do ECA. O ECA tem 30, já vai para 34 anos. É um dos poucos países do mundo que se preocupou em criança e adolescente e construiu um estatuto da criança e adolescente. O ECA, são leis que traz para proteger a criança e adolescente. Mas, ao mesmo tempo, é incoerente, porque a gente está vendo abuso dentro de ambiente. Ao mesmo tempo, é muito triste saber que o próprio Estado está desrespeitando o ECA. Porque no ECA está falando sobre pornografia. E nós estamos vendo, por exemplo, a área de arte, os lugares, ambientes onde tem criança e adolescente, as pornografias. Sim ou não? Quantas denúncias a gente está vendo? Infelizmente, no ECA está falando lá de pornografia que tem que estar longe das escolas. Mas o que o Ministério da Educação muitas vezes colocou dentro das escolas? Livros pornográficos para as nossas crianças. Percebe? Mas Deus, ainda assim, Ele usa quem Ele quer. Inclusive o Estado. Amém? Posso ouvir um amém? Essa é a nossa oração. A gente precisa orar sobre isso. E por último, é a sociedade. A nossa lei fala que é a sociedade. Quem é a sociedade? Eu e você. É aí que a igreja também entra. Quem que representou a sociedade aqui nessa história de Moisés? As parteiras. Quem eram as parteiras? Duas. A Fuá e eu esqueci o nome da outra. Me deu em branco. Só essa vez o nome das duas. Depois não aparece mais. Duas parteiras. Elas foram chamadas pelo rei Faraó pedindo, e ele pediu para elas matar os meninos que fossem nascer. E elas se recusaram. Me chama a atenção dessas mulheres, sabe por quê? Porque elas não se importaram com a própria vida. Porque elas correram risco de serem mortas. E elas se recusaram de matar os meninos. Nós precisamos nos levantar como sociedade. A igreja faz parte dessa rede. Nós precisamos nos posicionar e levantar com ousadia e coragem, sem medo, porque aquelas parteiras não tiveram medo de morrer, de serem mortas pelo rei, porque elas não acataram a ordem do rei. Nós precisamos nos posicionar sim, porque existem muitas leis que nós temos que nos levantar e não acatar. Porque as leis que estão vindo, muitas vezes dessas leis, é o decreto de morte. É para cumprir o decreto de morte na vida dos nossos filhos. Amém, igreja? Nós temos essa rede de proteção. Mas acima dessa rede de proteção, nós temos um Deus muito maior. Muito maior. Quando a família falhar, quando o Estado falhar, quando a sociedade falhar, Deus não falha. Deus nunca falhou, Deus não falha e nunca falhará. Mas a gente precisa tomar as nossas atitudes, a gente precisa nos levantar e nos posicionar. Nos posicionar como família, nos posicionar como sociedade. E se você faz parte da área do governo, da área do Estado, também precisa se posicionar. Quando eu falo na área do Estado, seja conselho tutelar, seja no conselho municipal, seja como vereador, como prefeito, qualquer cargo que atua, que é dentro do contexto de poder público, precisa se posicionar. Infelizmente, nós estamos vendo cristãos nesses lugares que não têm se posicionado. Mas só quem se posiciona em relação a isso é quando entende a responsabilidade que recebeu de Deus, do nosso Deus, em relação aos nossos filhos, às nossas crianças e às próximas gerações. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos instrui, o Senhor nos ensina através da sua palavra. Pai, eu quero agradecer, Senhor Deus, mais uma vez,
porque o Senhor tem ainda, ó Pai, nos assistido, Senhor Deus, como nação brasileira. Obrigado, ó Pai, por essas leis, Senhor Deus, que existe ainda na nossa nação, que protege as nossas famílias, que protege os nossos filhos e que vem, Senhor Deus, também embasado com a Tua palavra. Obrigado, ó Pai, porque nós podemos aqui no nosso país ter essa liberdade. Senhor Deus, como é bom a gente estar num país que a gente tem liberdade de expressar, liberdade de cultuar, liberdade de falar do Senhor, liberdade, Senhor Deus, de estar na Tua casa. Senhor, muito obrigado, mas nos perdoa, Senhor Deus, porque muitas vezes a gente banaliza essa liberdade a ponto, Senhor Deus, da gente nem se posicionar. Nós temos liberdade de se posicionar. A gente tem liberdade, Senhor Deus, de nos levantar com ousadia, com coragem, com intrepidez, Senhor Deus, para a gente realmente defender a nossa família, para a gente lutar pelos nossos filhos, pelos valores. Nos perdoa, Senhor Deus, porque nós não sabemos, Senhor Deus, nos posicionar no meio dessa liberdade que nós temos. Pai, mas nos ensina, através da ação do Teu Espírito Santo, como nós dependemos do Teu Espírito Santo, Senhor, com unção, com autoridade, com ousadia e com coragem, porque a Tua palavra fala que o Espírito do Senhor não gera em nós covardia, pelo contrário, gera em nós coragem. Por isso, Pai, eu oro para que o Senhor dê coragem para a igreja, Senhor Deus, Manancial aqui nesse bairro, na cidade aqui, Senhor Deus, de Itapevi. Levanta a Tua igreja aqui, Senhor Deus, com posicionamento, com coragem e ousadia, fazendo parte dessa rede de proteção, Senhor. Essa rede de proteção das nossas crianças e dos nossos adolescentes. E mais uma vez, a nossa oração é de gratidão, Senhor Deus, porque o Senhor é misericordioso, amoroso, Senhor, e o Senhor continua sendo Deus em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. A paz, amados. Chacoalhado? Amém? É assim que tem que ser, irmãos. Glória a Deus, porque esse ministério, essa igreja, tem tido esse cuidado com as crianças. É um trabalho de formiguinha, né? E procurado realmente conscientizar os pais com amor, com dedicação, com responsabilidade. Porque, como foi dito aqui, amados, se nós não fizermos, ninguém vai fazer por nós. E o que nós não estamos fazendo, outros farão à sua maneira e segundo aquilo que eles querem. Então nós temos um instrumento nas mãos, a carta de Deus, temos sabedoria, está tudo muito claro, não é? Aí entra a nossa responsabilidade, e Deus traz a irmã com a sabedoria, com a ousadia, com o entendimento, para nos ajudar a situar melhor aquilo que Deus tem pedido para nós, como igreja, como pais, né, irmãos? E o que nós sempre falamos aqui, pais, cuidem dos seus filhos. Acho que há 2 domingos atrás eu ministrando, falei, você está vendo o que teus filhos acessam, você sabe o que teus filhos estão fazendo, você sabe quem é que anda com os teus filhos. Amados, mas, como foi dito, não é pastor, não é professor, é você pai, é você mãe que tem que saber da vida dos teus filhos. E o que foi dito? Prestaremos contas a Deus dessa herança, desse presente que Ele tem colocado em nossas mãos, que são os nossos filhos. E oração, né, irmãos? Vamos orar pelos nossos filhos, né, irmãos? Queremos filhos abençoados, queremos que lá na frente nos dê alegria, muitas alegrias. Mas a nossa parte começa pela oração, pelo clamor a Deus. Amém? Glória a Deus. Não é para nos sentirmos, meu Deus, estou fazendo tudo errado. Não. Vamos avaliar, falar, Senhor, onde é que eu preciso melhorar? Me ajude, né? Me aclare. Glória a Deus. Então vamos orar agradecendo ao Senhor. Obrigado, viu, irmã, pela sua presença, pela aclarada. Eu sei que você teria aqui muito mais a nos dizer, com certeza, né? Mas eu creio que isso já nos despertou, né? Glória a Deus. Que Deus continue abençoando sua vida, seu ministério, sua família, em nome de Jesus. Continue a te usar onde Ele te levar. Amém? Vamos colocar em pé. Amém? Glória a Deus. Esse é
Essa é a igreja do Senhor, né, amados? Deus vai levantando pessoas preciosas para nos ajudar a caminhar com sabedoria na presença dele, no meio desse mundo tenebroso que nós estamos, né? Senhor, obrigado, Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor é aquele que continua a falar, a ministrar nos nossos corações, Deus, porque estamos em um mundo, Senhor, tenebroso, Pai, as trevas se levantam e muitas vezes, Pai, nós mesmo sabendo de tudo, Senhor, parece que estamos sendo cegados, ficamos perdidos muitas vezes, meu Pai, mas o Senhor sempre tem os teus filhos, tuas filhas, teus servos, ó Pai, para nos levantar, para nos aclarar, ó Deus, para nos chamar, Senhor, aquela responsabilidade que é só nossa, Senhor. Obrigado, Pai, pela vida da tua filha, pastora Cláudia, obrigado, Senhor, pela ministração de ontem, de hoje, ó Deus, por aquilo, Senhor, que nós fomos chamados a responsabilidades, despertados para aquela parte que nos cabe, seja como família, seja como igreja. E a nossa oração, Pai, em nome de Jesus, é que nós, Senhor, possamos nos posicionar, a começar do nosso lar, a começar da vida dos nossos filhos, a começar, meu Pai, conosco mesmo, as nossas ações, atitudes, Pai, aquilo que estamos deixando de fazer ou aquilo que estamos fazendo que não deveríamos em relação a tudo que nós ouvimos aqui. Ajuda-nos, Espírito Santo de Deus, só o Senhor é que pode fazer isso por nós e através de nós. E oramos, Pai, pela tua serva, ó Deus, que a bênção preciosa, poderosa, a ousadia do Senhor para instruir, orientar, Senhor, permaneça sobre a vida dela. Ó Deus, onde ela estiver, que ali, Senhor, ela continue a ser, Senhor, ó Pai, essa luz, este sal, ó Deus, para despertar, Senhor, essa responsabilidade quanto à vida das crianças e a família. Senhor, abençoa a vida, a casa, a família, o esposo, o ministério, Senhor. E Pai, leva-nos para os nossos lares agora debaixo do teu cuidado e, Senhor, traze-nos à noite. Senhor, desperta-nos para aqui estarmos e continuarmos a receber da boa porção do Senhor, Pai. Abençoa, Pai, o teu povo, abençoa as famílias, abençoe, Senhor, as crianças, ó Pai, que são do Senhor, Pai, e que o Senhor tem colocado em nossas mãos para cuidarmos. Obrigado, Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Até a noite, se Deus quiser, amados.